Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é sabadão, dia de fofoquinha! Hoje é dia 3/6/2023. E hoje, meus queridos, uma notícia maravilhosa. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Deus é surpreendente. O mundo espiritual é surpreendente. E eu, às vezes, me assusto de alegria quando eu peço coisas para Deus e Deus me atende. Parece que às vezes os meus pedidos não são em vão. A sensação que eu tenho é que Deus não me abandonou de fato, pois já houve tempos e períodos que eu gritava aos céus, pedia socorro e ele demorava para vir. Desta vez, eu não sei por cargas d'água, estão um pouco mais dinâmicos. Professor, o que o senhor está falando? Não estou entendendo nada. Bom, vamos lá. Vamos criar o contexto para vocês entenderem. Sou geminiano. Como geminiano, eu faço aniversário em junho. Certo? Muito bem. Inclusive, eu até brinco com as pessoas, né? Nossa, quando que é seu aniversário, professor? 6/6. Eu sou 66. Só faltou mais um 6 no fim. Aí eu ficava 666. Tá lascado, né? Nossa senhora. Mas em compensação, o meu nome é 777. Ricardo, 7 letras. Do Prado, 7 letras. Minarro, 7 letras. Então eu sou 777. Eu brinco com 66, mas tenho 777 como nome. Meus queridos, a questão é o seguinte. Meu aniversário, semana que vem, no dia de live, eu vou estar trabalhando, fazendo. Vou voltar a pedir para vocês não ficarem me dando parabéns no dia, principalmente da live, dessas coisas, porque me sobrecarrega, eu não tenho condição. Para mim, receber parabéns para vocês pode ser uma coisa de... é tão lindo e maravilhoso, mas para mim... Eu já terminei essa fase de massagear o ego, tá? Então não precisa não, fiquem tranquilos que eu recebo do fundo do coração. Eu prefiro uma oração de vocês pedindo para Deus abençoar o meu dia, abençoar a minha vida, do que vocês escrevendo para mim só para falar que escreveu. Olha, eu escrevi para ele. Eu prefiro muito mais isso. Isso daí tem muito mais valia do que me escrever numa rede social, tá? Eu falo porque eu não dou conta, tá? Eu sei que às vezes a pessoa quer, porque a pessoa vê com um gesto de carinho, e ela quer que a pessoa veja que eu tô fazendo um gesto de carinho. Mas pessoas, a gente que nem gente, que já tá mais espiritualizada, a gente se sente muito mais, a gente gosta muito mais de uma oração, da energia, do que da matéria em si. Bom, dito isso, é o seguinte. Essa semana eu conversei com Deus. Mais uma vez que eu conversei com Deus. Eu procuro não ficar buscando Deus a todo momento, mas me fez necessário. E é sempre muito bom sentir o Pai, é sempre muito bom conectar com Deus. E aí, nessa semana, eu fui conversar com Deus, e Deus fez eu conversar com algumas pessoas, escrever para algumas pessoas que eu tinha atendido, para perguntar como é que estava a doença, se tinha melhorado, se não tinha melhorado, o que tinha feito. Fui lá perguntar, simplesmente fui perguntar. E dos atendimentos que eu fiz, um teve um câncer surpreendente curado, que era um câncer na garganta da pessoa, que tinha pego o carro e ido lá longe, moço, atravessou assim o estado de São Paulo inteiro, de Uber, para poder fazer o negócio, recebeu a graça. Tamanho esforço que foi feito. Outro chegava e tentou barganhar comigo. Não, porque se você fizer, nós vamos fazer o negócio crescer. Mas, meu filho, você não pode barganhar. Faça crescer mesmo dando errado. As pessoas não têm noção de que esses pequenos detalhes fazem toda a diferença. Nunca barganhe com Deus. Não pegue e fala, olha, se eu ficar curado, eu vou fazer isso, isso, isso. Sabe aquelas coisas de promessa? Promessa, moço, é a coisa mais ridícula pro espiritual. Você está tentando negociar com Deus. Você está barganhando com Deus. Não barganhe com Deus. Faça o que você falou que ia fazer, mesmo não acontecendo. Eu vou subir de escada dando pulinho. Então suba antes de acontecer.
faça o seu sacrifício antes e não só depois que acontecer. Isso chama barganha. Você está colocando condições para receber a cura. Tudo bem, aí Deus falou, também vou colocar uma condição para você. Não peques nunca mais. Aí, não, mas eu não consigo. Outro dia tá lá num site pornográfico, alguma coisa palhaçada, xingando, pisando no rabo do gato e fazendo outras coisas. Desculpa, gente. Se você faz condição, Deus vai fazer condição. Só que a condição de Deus é sempre o erro. Não errar. Então tem que tomar um pouco de cuidado disso daí. E outros, não pode ter a cura naquele exato momento. Ou não adianta ser uma intervenção, precisa de um tratamento. Da mesma forma que você vai no hospital várias vezes tomar uma quimioterapia, por exemplo, é um tratamento quinzenal, ou seja, conforme o médico for passar. Esse tratamento, na espiritualidade, também segue isso. Não é simplesmente vem um espírito e faz plim plim, não. Ele vai fazendo análise. Ele vai acompanhando você, vendo como que você está melhorando, deixando de melhorar e tudo mais. Agora onde eu vou chegar? Conversando com Deus. Sentindo Deus, eu falei assim, Pai, eu sei que logo a missão vai começar. Só que tem um porém. Eu queria não ter mais essa sensação dentro de mim de que eu estou pouco fazendo nesse planeta. Deus me mostrou que o que eu estou fazendo, dando aulas, explicando, é gigantesco. Ele me mostrou, eu fiquei assim, emocionado. Como estou agora. Tamanha conforto que dá. Porque a gente fala assim, pô, não estou fazendo nada. Aí Deus pega e me mostra uma coisa, uma cena, ele fala assim, meu filho, você está fazendo muito. Só que eu falo, eu quero fazer um pouco mais. Porque eu já estou aqui. Eu quero aproveitar o que eu estou fazendo, eu preciso fazer mais. Aí Deus pega e fala assim, mas se você assumir responsabilidades, tem coisas que você vai ter que fazer, viagens que você vai ter que fazer, que pode ficar... Eu falei, mas mesmo assim não tem problema. Eu quero ser um professor, eu quero criar pessoas, eu quero criar vários Zé Arigós. Eu quero criar várias pessoas fazendo cirurgias espirituais. Eu não quero só eu fazer. Eu quero ser uma incubadora de médiums fazendo curas, levando palavras, evoluindo seus irmãos. Não adianta só ser eu. Não pode ter um sol só nessa galáxia. Tem que ter milhares, como são as estrelas. E aí, Deus pegou e fez o seguinte. Olha só como é que é engraçado. Vocês lembram que eu falei? Deus falou para eu ficar no meio da política. Tem um motivo. Olha como é que o espiritual usa as coisas. Por isso que eu falo, vai fazendo, porque eles conseguem ver muito mais além do que nós. Eu estava ali na política, indo para cá, indo para lá, indo para cá, indo para lá. Falei, vamos fazer. O espiritual pediu para fazer, vamos fazendo. Aí, o meu irmão foi atender um cliente, que era nosso cliente de informática, que a gente tinha uma lojinha de informática. Nossa, desde quando eu voltei das Nações Unidas, a gente tinha uma lojinha, meu irmão tinha uma lojinha, virei sócio dele e a gente atendia alguns clientes. E o meu irmão que agora meu irmão faz sites, inclusive se alguém precisar de site, é só falar que eu encaminho o contato dele. No meu site, Central Quântico, você olha lá embaixo, tem lá, produzido por Virtua Info. É ele, é meu irmão, tá? Virtua Info, é o site dele. É onde que ele faz os sites para todo mundo. E faz pra gente, fez gente até para Portugal, viu? Quem precisa de sites, tá aí. É muito rápido e competente nesse sentido. Aí, o meu irmão foi fazer o site para esse cliente que nós tínhamos lá atrás, né? Chegou lá, ele viu que o gajo tinha saído candidato uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e que tava ali patinando, era sempre enganado, porque não sei o que lá. Aí ele pegou e falou para ele, né? Falou, cara, pô, mano, eu lembrei de você, cara, eu indiquei você pra ele bater papo, pra ele conversar, pra você explicar pra ele o que deve fazer pra ele não tomar tanto no nariz. Aí eu falei, bom,
Tá bom. Pede pra ele me escrever então, Glaucio, porque eu não vou ficar escrevendo pra pessoa, né? Eu vou procurar a pessoa, deixa ela me procurar. E o cara pegou e me escreveu. Surpresa, um dono de uma empresa que tem um monte de funcionários. O cara chegou a ter mais de 800 funcionários. Pra vocês terem uma ideia. Porque a vida dele é assim, cresce, 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 cai. Cresce, 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 cai. Ele cuidava do SBT aqui da região, pra vocês terem ideia. Vamos lá. Fazia propaganda até na televisão. O negócio era chique. Aí, o que aconteceu? Ele pegou e me escreveu. Eu peguei e expliquei pra ele. Falei, assim, assim, assado, tal. Teve um evento, um dos eventos que eu fui. Eu convidei ele. Falei, vai. Que você não quer ir? Vai lá. Aí ele, não posso ir. Falei, tudo bem, deixa pra lá. O cara já sabe o que tem, não vou ficar indo atrás. De repente chegou ontem o espírito. Ontem não, foi na quinta-feira, antes de ontem. O espírito chegou e falou assim: escreve pra aquele cara. Não, primeiro ele falou assim: escreve pra todo mundo que você atendeu e pergunta como eles estão. Os de câncer. Eu quero que aquela pessoa vai lá e escreve pra perguntar como é que tá. Ou seja, pra voltar a energia de cura, energia de saúde. Porque tudo é questão energética. Então eu coloquei lenha nessa energia de cura, certo? Olha pra vocês verem, vai linkando a coisa como é que o espiritual é. E o espírito chegou e falou assim: escreve para aquele cara que te procurou de política e fala que você quer ver ele, que dia que ele possa ver. E aí ele pegou e falou assim: olha, quinta e sexta pra mim eu até posso. Aí eu falei: posso ir na sexta? Ele falou: olha, de sexta eu tenho esse horário de compromisso, fora disso você pode vir. Eu falei assim: então eu posso ir na parte da tarde. Então que horas que você acha que é bom? Venha das 2 às 3. Então fica aqui 1 hora, né, das 2 às 3. Aí eu, preocupado com a questão de leite, porque o leite estava acabando, só tinha 3 caixinhas de leite. E eu falei: eu não vou pagar R$6 num negócio de leite, né, moço? Sai no jornal assim: leite, R$4,19. Falei: nossa, tá tudo R$5,50, R$6, R$4,19. Vou lá buscar. Saí mais cedo de casa, busquei 2 caixas de leite, que é o que eu tinha preocupado. E falei: nossa, Deus, precisava sair, né, uma promoção de leite. Deus foi e preparou um negócio desse. Fui lá, peguei 2 caixas de leite, peguei o carro e já fui. Falei: vou sair um pouco antes, aí eu chego lá. Cheguei lá, ainda deu tempo de chegar 20 minutos antes. Chego lá, o cara pega e me recepciona, a gente fica conversando, começa a falar sobre política. Aí o espiritual chega pra mim e fala assim: fala pra ele que você não veio aqui por causa de política, você veio aqui por causa da espiritualidade. Foi a espiritualidade que mandou você vir. Eu falei assim: nossa, cara, e se o cara é crente? Nossa, tô ferrado. Paz do céu, o cara não vai aceitar eu. Ele vai falar: que é? Você tá louco? Aí eu cheguei lá e falei: ele chama Sidão. Ô Sidão, desculpa, cara, mas o espiritual falou que eu podia falar, que você ia entender, porque você entende essa língua, essa linguagem, que você é da área espiritual. É o seguinte: eu vim aqui, eu não vou em lugar nenhum porque é por causa de política. Eu não vou, cara. Eu não largo minhas coisas, minha vida por causa de política. Eu não faço isso. Só que o espiritual pediu pra eu vir aqui. Ele falou assim: nossa, rapaz, engraçado, porque eu fiquei me perguntando por que você veio aqui. Qual que é o motivo? Eu fiquei feliz de você ter vindo, mas eu não entendi a lógica, o motivo. Eu falei: eu também não sei. Eu só sei que eles mandaram eu vir e tralalá. E nessa, começa a puxar um pouco de assunto. O cara ele vai toda terça-feira num centro kardecista tomar passe e ver palestra. Engraçado, não? Aí eu comecei a contar a história e tal, não sei o que. Ele começa a perguntar: por que você começou a mexer com o negócio de espiritualidade? Você mexe? Tem um canal, tem assim, assado, pra lá. Eu fui no lugar, aconteceu tal coisa, fui outro lugar, fez isso aqui lá, fez isso aqui, tal. E o problema é que eu não consigo ter um lugar, cara, porque, você vai alugar 1.500, mais IPTU, mais água, mais luz, mais... Você fala: cara, não tem jeito.
Eu não tenho como, porque eu larguei tudo. O espiritual falou, você vai largar tudo, vai trabalhar tal. Tudo bem, eu sobrevivo. Mas eu já estou trabalhando meio período. Eu não tenho mais. Ainda se eu estivesse lá nas Nações Unidas, eu ganhava uma fortuna. Nos dias de hoje eu não ganho mais. Eu estou me sentindo amarrado. Porque não tem matéria. Você fala assim, matéria é abundância. Eu fico emocionado porque é verdade, cara. É verdade. Eu fiz o que o espiritual pediu. Numa dessa, ele pega e fala assim, vem cá, vou te mostrar a empresa. Aí fui no lugar, tinha um funcionário lá, o Genésio, rapaz, desde aquela época lá atrás, nossa, mas o cara, eu vou falar pra você, ele tá ali, acho que junto com a empresa, porque eu conheci ele já era antigo da empresa. Chegou hoje, o cara me lembrou, ele falou assim, eu lembro que esse é o Minal, não é? Eu falei, porque eu tô com barba, você é capaz de você não me reconhecer. Ele falou, não, reconheço sim, você é o Minal. Eu falei, nossa, Genésio, você é o bichão mesmo, velho. Você não envelhece de jeito nenhum. E o bicho não envelhece mesmo, não tem uma ruga. Pensa num gajo que não apareceu uma ruga nele. Aí apresentou, porque é uma empresa de portaria. É uma empresa de portaria. E aí vocês vão entender o nome, como é que é interessante. Aí ele mostrou toda a parte de cima, ele falou assim, agora tem a parte de baixo. Tá toda vazia, Ricardo. Toda vazia? É. Descemos. É uma casa, né, uma empresa do cara de portaria, só que ali não fica os funcionários. Só fica o cara do financeiro, né? E fica a portaria virtual. O resto não fica ali, os povos ficam tudo trabalhando pra rua, vai trabalhar em outro lugar. Aí nós descemos, e ele é um policial militar que aposentou agora. Aí nós descemos. Aí na parte de baixo, uma sala vazia que ele deixa de guardados. A cesta básica dos funcionários. Aí numa outra sala tem uma cozinha, aí numa outra sala vazia e um banheiro, mas não sei o que. E aí foi, chegamos na garagem. Ele pegou e falou assim, tá vendo essa salinha aqui? Tinha uma moça aqui que até ajudei a moça na época, tal, não sei o que, ela mexia com coisa de jardim. Ela usava aqui para fazer reunião e tal, mas você vê, tá cheio de coisa. É só ter sala vazia que o povo vai juntando tranqueira, juntando quiçaça. E cheio de cadeira, sabe? Eu falei assim, de cadeiras de aula, né? Não aquelas cadeiras padrão para esperar, mas aquelas cadeiras que tem braços, sabe? Para fazer treinamento, essas coisas. Cheio dessas cadeiras aí. Ele falou, vou ter que tirar tudo isso daqui e tal, não sei o quê. Ele falou, gostou? Eu falei, cara, claro que eu gostei. Sala muito boa. Você quer usar? Eu falei, você tá falando sério? Eu quero. Mas como é que eu faço? Ele falou assim, Ricardo, eu não vou te cobrar um centavo, Ricardo. Se você está ajudando as pessoas, eu já estou feliz, porque eu vou estar ajudando também as pessoas. Se eu te ajudar, eu vou estar ajudando todo mundo também. E outra, as pessoas vão vir aqui na minha empresa, vão ver o nome da minha empresa, vão saber o que é, o que não é. E o nome da empresa? Olha só como é que é legal. Como é que é interessante, né? A empresa chama Help. Help é socorro. Help, o nome dela é assim, Help, grandão. Aí depois tem Secure, não Security, não é de segurança. Secure, que é de seguro. Ajuda segura. Então tem ajuda e segura. Então o nome da empresa chama Help Secure. Secure. Help, né, de ajuda em inglês, e Secure, de seguro em inglês. .com.br é o site deles, por exemplo, para saber onde fica o endereço. E aí o endereço? José Paterno. José Paterno. E aí o número 173, tal, lá na Vila São Jorge, aqui em Campinas. Muito próximo de grandes avenidas. Uma quadra, tem uns maiores restaurantes da cidade, ele fica atrás desses restaurantes gigantescos, de uma avenida sensacional. Ela interliga a entrada da cidade praticamente com a Câmara Municipal, que é General Carneiro, uma quadra atrás de pontos de referências incríveis, tipo uma quadra da macarronada italiana, sabe? O lugar é muito bom, mas ao mesmo tempo é super tranquilo. É uma rua de bairro, onde está a empresa dele. Só que tem um detalhe. A entrada é uma rampa. Então quem estiver muito doente
Numa cadeira de roda, numa rampa ainda dá para descer e puxar para baixo e para cima. Mas uma pessoa de muita idade, numa rampa daquela, não vai ter como descer. E ali não tem escada, porque vai ficar na garagem. A salinha fica ali na garagem. Mas, em todo caso, em última instância, abre o portão lá da garagem, porque o portão da garagem é separado do portãozinho da onde entra e sai pessoas para o atendimento lá na empresa. E a empresa fica aberta 24 horas, por causa da portaria virtual. Então sempre tem funcionário, sempre tem gente atendendo, sempre tem gente tratando ali. Interessante, né? E aí, então vai ter essa entrada, vai ter toda essa situação. Eu falei, bom, menos mal, eu não vou negar porque tem uma rampa. Qualquer coisa, quebra um galho aí, faz o cara entrar por dentro da empresa, sei lá, dessas escadas em vez de coisa. O que vai fazer? Eu não tenho muito o que fazer, o que eu não posso é negar, falar, eu não quero. Então eu cheguei pra ele, ele pegou e falou assim, Ricardo, mas qual que é o dia que você ia querer? Você ia querer todo dia? Eu falei, cara, todo dia não dá, eu vou começar uma vez por semana. E quantas pessoas vai vir? Eu falei, eu não sei, eu vou falar que eu vou atender e se vier uma pessoa, atendo uma. Se vier 10, atendo 10. Se vier 100, atendo 100. Eu vou começar assim. Ele falou, não, tá bom. Mas qual que vai ser o dia? Porque às vezes eu cedo o lugar para os polícia fazer churrasco, porque aqui tem uma churrasqueira, tem não sei o quê. Às vezes o pessoal vem fazer confraternização, festa, não sei o quê. Eu cedo o lugar para eles usarem e tal. Eu falei, puxa vida, né, cara? Mas não tem problema, não. Ele falou só pra questão de fazer barulho, né? Fazer um negócio espiritual cheio de barulho aí não dá, né? Eu falei assim, não, de forma alguma. E ele perguntou qual que vai ser o horário. Eu falei assim, eu pretendo, na sexta-feira, eu vou chegar antes, mas eu pretendo chegar umas 6 horas. Mas o atendimento eu pretendo fazer das 7 às 10, por exemplo. Limitar nisso, para não ficar nem muito tarde, nem muito coisa, para atender. Aí, conforme for andando, eu vou vendo se vai, se não vai, se fica, se não fica. Ele falou, tá ótimo. Então eu vou arrumar um jeito, vou arrumar uma chavinha pra você, vou te dar a chavinha do cadeado do portão, pra você entrar e sair a hora que você quiser. Vou pintar aqui tudo, vou arrancar isso aqui, vou pintar tudo. Eu ia mandar pintar a empresa, eu já tava pensando em pintar a empresa. E agora que esse negócio você veio aqui, rapaz, eu vou pintar tudo, eu vou pegar e passar tudo. Só que eu vou colocar uma coisa mais... uma cor um pouco mais escura, não tão clarinho, begezinho. Eu vou colocar umas cores mais escura para dar contraste de branco com esse escuro, tal. Mas eu vou pintar tudo, vou pintar o chão, vou pintar tudo. Você vai ver, só vai estar tudo lindo aqui. Vou arrumar essas luminárias, vou fazer não sei o que, vou dar um trato em tudo aqui. Falei, nossa, mas você precisa de ajuda? Quando você vai começar? Não, vou fazer segunda-feira. Segunda-feira já vai estar o cara aqui fazendo. Falei, nossa, Cido, que coisa, não? E aí, é isso que aconteceu. Então, meus queridos, achamos um lugar para começar o atendimento. Então, as pessoas que estavam assim, ansiosas, querendo saber aonde que vai ser, como é que vai ser, eu vou atender na Help Secure. Então, você vai ver lá a propaganda do gajo que está me ajudando. E ali eu vou ficar atendendo as pessoas na parte de baixo. Só peço para vocês não irem fora do horário ou fora do dia, porque eu não vou estar ali, né? E aí atrapalha até os funcionários lá que tiver lá. Então eu vou começar a chegar ali e vou ver o que faz. Aí eu vou ver o que eu vou precisar. Eu tava pensando o que eu vou fazer, porque eu não tenho aquela escadinha para subir na maca. Falei, no começo, até eu comprar uma escadinha para subir na maca, eu vou atendendo de pé mesmo e não tem problema. Deixo a maca lá para que se eu tiver um ou outro que precisar estar ali, ou se eu arrumo um tijolo para a pessoa subir, moça, a gente se vira. Aí banquinho para as pessoas esperar, eu fico usando essas cadeiras do treinamento que ele usa, eu fico usando ponho ali para o pessoal ficar usando, até eu conseguir, por exemplo, montar uma sala de curso de treinamento, eu posso fazer também, né? Porque ali tem uma sala gigantinha, grandinha, parada lá, eu posso fazer ali também. Que mais? Como que ia falar? Que mais? Pode ter... Vou arrumar banquinhos. Não sei se eu arrumo cadeira, porque a cadeira tá caro. Moço, pensa em cadeira de plástico, tá caro. Cadeira de plástico. E essas cadeiras que não encaixam uma na outra, essas é problema, porque ela ocupa um espaço monstro, né? Ela ocupa um espaço terrível. E então eu vou ver se eu arrumo banquinhos, né? Banquinhos.
Eu sei lá, eu vou ver só um banquinho, porque o banquinho eu acho que é mais baratinho, né? Acho que tá 20 conto cada banquinho. Porque cadeira, moço, tá 80 pila, 90 conto. Eu cheguei a ver até 120, depende do que aguenta. Aguenta gordo, não aguenta gordo. E como é que vai ser? Então, como vai ser na garagem, a garagem inteirinha, que cabe 2 carros grandes ali, a garagem eu vou colocar todas as cadeirinhas. E aí essa linha vai ser onde eu vou ficar atendendo. Olha que bacana que vai ser. Aí eu vou estar sozinho, só Deus e eu. E conforme as pessoas forem vindo, e se for gente aqui de Campinas ou que puder vir, aí fica me ajudando, aí vai trabalhar comigo lá, vou perguntar, ó, você quer ajudar? Porque eu sozinho também não vou dar conta, porque para ir pro banheiro a pessoa tem que acompanhar, porque vai entrar mais ou menos dentro da empresa do cara, lá embaixo, onde fica a cozinha, mas, né... Tem geladeira, tem coisas das pessoas ali, né? Então, para evitar alguma coisa de ficar abusando, encaminhar alguma coisa assim. Então, mas o cara fala, não, fica tranquilo, que não sei o quê. Mas eu falo, pô, mas mesmo assim, né, cara? Tem que evitar, né? A gente tem que evitar um pouquinho, né? Pra não dar problema, né? Então, essa é a novidade que eu tinha para vocês. Tá vendo? Ei, sabadão é dia de fofoquinha, graças a Deus, né? Deus é muito bom. Vamos para umas noticiazinhas para jornal, para não perder o costume do sabadão? Eu sei que o sabadão é de fofoquinha, mas vamos conversar e aí depois no fim a gente encerra com coisa de espiritualidade também. Infomone. Aproximação. Lula reconhece que esquerda é minoria e diz que é preciso conversar muito para aprovar projetos no Congresso. Em cerimônia na Universidade Federal do ABC, o presidente direcionou parte do seu discurso à necessidade de melhorar relação com o Legislativo. Nessa, o Padilha pode se lascar, né? O Padilha está falando, não, eu tenho experiência. Eu acho que o Padilha vai ser realocado para outro lugar. Só que quem que vai fazer o papel ali do Padilha? Uma indicação do Arthur Lira, do Pacheco? Bem provável. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Estadão. Entenda o cerco da justiça Arthur Lira, que acusa retaliação após atrito com Lula. Os caras foram lá no negócio da Polícia Federal, foi atrás do assessor, ex-assessor dele, tá lá, e o cara falou, pô, mas bem agora, qual é que é? Fez a pressão, e aí o Dino já pegou e falou, não é isso aí não, já tô segurando, já tô fazendo, já tô vendo as coisas aqui, porque eu acho que a pancada que foi dada no Lula deu efeito, porque o Lula falou isso, que ele é minoria, que ele não tem tanta essa força, já pegou e botou o Dino pra pedir desculpa, pra falar que não tem nada com o que a ver, já segurar a Polícia Federal, pra vocês verem a sujeira que tem, né? Infomone. Aí o Lula pegou e falou nesse evento que o Brasil não assina acordo do Mercosul com a União Europeia se não houver ajustes, diz o Lula. O que aconteceu? E ele tá certo, viu? Nisso aqui o Lula tá de parabéns, porque isso aqui é uma verdade. A União Europeia quer que os acordos para fazer licitações não seja local, as licitações, que seja a nível planetário, do planeta inteiro, de compra e venda de produtos e de coisas. Mas, cara, eu tenho que dar prioridade para minha terra e não para a terra dos ricos. Os ricos sempre vão conseguir vender mais para mim aqui. Então, nisso, ele está correto, muito bem e parabéns. Mas o duro é que ele não faz só coisas boas, né? Então, ele faz uma coisa boa aqui, depois faz um monte de ruim ali, mas vai que vai, né? É o famoso humanão, né? Poder 360. Brasileiro trabalha o dobro para pagar impostos do que em 1980. E essa é a realidade do nosso Brasil. Em 1980 a gente pagava metade dos impostos que a gente paga hoje. Ou seja, a gente trabalha o dobro para pagar os impostos. A realidade do Brasil é isso daí. Aí uma outra notícia interessante, saiu no jornal AFP. Começa a era Ajay Banga à frente do Banco Mundial. Esse Ajay Banga, ele usa roupas turbante de indiano, ele é de descendência indiana, nascido de descendência indiana, mas é criado e vivenciado nos Estados Unidos. E ele vai assumir o comando do Banco Mundial. A questão é o seguinte, esse cara, você sabe o que ele é? Ele dirigia a Mastercard
o setor financeiro de cartões de crédito. Olha, moço, eu não sei não, hein? O que vai acontecer, aonde vai virar, como que vai virar e o que vai acontecer. O que eu sei é que colocar gente das finanças, de que explora os outros, para fazer coisas de finanças, de Banco Mundial, tem o seu lado positivo, mas olha, vou falar para você que não fecha a conta, mas vamos lá. Agora, pra gente ir encerrando, mas não tão rápido, com essas notícias mais porquinhas que teve, de jornal, só para não deixar batido, saiu no jornal AFP a seguinte matéria, olha só que interessante. Os israelitas, jornal AFP, os israelitas, em nome de Deus, do profeta Ezequiel e do Império Inca. Como assim? Não estou entendendo. Paz de Deus, irmãos, entre aspas, no coração da Amazônia, na fronteira entre Peru, Brasil e Colômbia, vivem devotos de uma curiosa religião que dizem ter encontrado no povoado de Islândia um refúgio para quando o fim do mundo chegar. A missão israelita do Novo Pacto Universal, formada por camponeses de origem andina que chegam aos milhares desde as décadas de 1990, está convencida de que esta é a nova Terra Prometida. Ao longo dos anos, também se tornaram atores chaves no comércio local desta região, considerada perigosa e afetada por diferentes atividades ilegais. Ao contrário do que sugere seu nome, eles não têm nada a ver com o judaísmo. São um improvável sincretismo entre o protestantismo adventista e as tradições incas. Então eles seriam um evangélico adventista inca. Trata-se de um movimento religioso evangélico e milenarista fundado em 1968 por Ezequiel. E aí que o cara morreu em 2000 e tal, e foi sucedido pelo seu filho Jonas e taralá. Moço, o planeta tem umas coisas muito malucas acontecendo. E é isso daí. Meus queridos, então essa semana, as pessoas vão perguntar quando você vai atender. Essa semana ele vai preparar o lugar. Então provavelmente se eu for lá na sexta-feira, nessa sexta, vai ser para ver como que ficou, limpar o lugar para poder ver quando que eu vou ou não vou e o que eu preciso comprar antes. Quantas cadeirinhas, quantos banquetinhos, banquinho, porque eu vou arrumar banquetinha, porque a banquetinha não ocupa muito espaço e fica com volume para cima. O povo lá não vai ficar sentado lá para ficar o dia inteiro lá, né? Espero que o meu atendimento não seja daqueles atendimentos tartaruga que fica 10 mil anos, né? Porque as pessoas têm mais o que fazer e o espiritual também não é de ficar enrolando muito. Então, acredito que o atendimento vai ser assim, de forma natural. Uma coisa que o espiritual falou é: você não vai ficar mais incorporando, porque a missão é sua e não do espírito. É uma missão do espírito, porque o espírito assumiu um compromisso com você e segue as ordens de Deus. Mas missão é sua. Nós somos suporte da sua missão. Então eles estão falando que não querem ficar incorporando para não mistificar coisas, pois essa incorporação era obrigatória a fazer nos tempos passados. Nos tempos de hoje, eles querem que o humano faça, mesmo eu sentindo incorporação e mesmo estando em incorporação, sem as pessoas perceberem que eu estou em incorporação. Porque o médico, quando vem para fazer as cirurgias,
ele fala de uma forma diferente, né? Faz uma bacana, faz este, mano, vamos pra lá. Ele fala assim, né? Ele fala assim. E ele diz que não vai mais. Ele só vai controlar as minhas mãos e fazer o que tem que fazer. A fala vai ser minha. Eu vou ter que assumir a responsabilidade das coisas que eu vou falar. Mas vão estar ali, porque eu já tenho o dom de ouvir e coisa. Então eles vão falando, eu vou repassando e tralalá. E falando negócio de dom, olha só como é que foi interessante. No bate-papo com o Sidão, gente, se vocês precisarem se for síndico ou alguma coisa de portaria, tá aí, né? É uma empresa ótima. Pelo que eu sei, ele atende toda a região. Ele atende Sumaré, atende um monte de cidade em volta, viu? E quando é virtual, então, você não tem limite, né? Mais ou menos isso, você não tem limite. O lugar vai até longe. Aí, o que acontece? Eu sentado lá com ele, eu peguei e falei assim, olha, eu não sei porquê, mas eles estão falando pra mim, mostrando pra mim construção. O que você tá fazendo? Você tá fazendo alguma coisa de construção? Porque eles estão mostrando construção e falando que isso que você tá fazendo, eles vão tirar o gosto pra você do que você tá fazendo e vão te colocar numa coisa mais de construção. Ele falou assim, nossa, você sabe que eu tava com vontade de fazer kitnetzinho? Eu tenho um terreno, tava com vontade de fazer kitnetzinho. E essa semana, eu escrevi para um cara que é engenheiro e falei para ele, você não quer pegar meu terreno, dividir em 2 e tal lá? Aí eu falei assim, mas eu acho que o espiritual não quer que você faça isso. Ele não quer construção padrão. Ele quer construção diferente, onde vai ajudar pessoas. Ele falou, então, e eu tinha pensado na questão de kitnet. Ele falou, então é isso aí, porque é diferente, isso aí é diferente. Ele falou, então, rapaz, mas eu não tenho dinheiro pra fazer, eu tô quebrado, né, Ricardo? Tô me levantando de novo, cara. Eu falei, eu sei que você tá se levantando de novo, mas você pra construir, você não precisa construir as 8 de uma vez. Faz uma. Vai, depois no outro mês você pega e contrata um funcionário igual que se fosse de portaria, alguma coisa, mas um pedreiro. E fala o cara lá, faz o servicinho, e faz a coisa, vai levantando, levanta, mais um pedreiro, mais um tijolinho, faz não sei o que, mais uma casinha, mais um kitnet, mais outra kitnet. Você vê, já terminou todas as kitnetzinhas. Ele falou, verdade, né, cara? É verdade, né? Não tinha pensado nisso. Falei, então, não tinha pensado, agora você tá pensando. Então, pau na jaca, moço, e seja o que Deus quiser. E aí ele falou, poxa, espiritual é foda, né, cara? Nossa, eu tinha feito outro. Foi essa semana, Ricardo. Meu terreno tá lá parado faz tempo. Do nada eu peguei e falei, eu vou correr atrás disso aqui. Fazer isso aqui virar alguma coisa, porque ficar parado isso aqui também não dá. E aí você pega e fala um negócio desse, realmente é, assim, impressionante. Então, é isso daí, gente. Eu tô feliz. Graças a Deus o lugar não é perfeito, então é uma rampa gigantesca. Como é que eu vou descer? Eu não consigo descer, eu ando de muleta, não sei o que. Moça, entra de ré lá na garagem e depois sai cantando pneu pra fora, porque a rampa é íngreme mesmo, moço. Pensa na rampa íngreme, a rampa mesmo pra descer ladeira. E fazer o quê? Não tem suporte da mão, porque é uma garagem, não tem suporte da mão para subir e descer aquela rampa, mas seja o que Deus quiser, pelo menos tem um lugar. Então dá para começar. Não dá para descer, o carro não dá para descer, não tem como fazer, não tem problema. Eu saio, subo, vou até a calçada e faço na calçada. Meus queridos, o que eu não tenho é vaidade. O lugar, tendo a necessidade básica, tá ótimo. O resto a gente se vira. E assim vamos, e seja o que Deus quiser, e com a bênção divina que comece os trabalhos, nascendo de uma incubadora pitiquinha e depois crescendo por aí. Agora, o que me deixou um pouco triste é que eu, dentro da espiritualidade, chamei uma pessoa que estava comigo, que seguiu o canal faz tempo, que estava lá, fez aquele ritual maluco de ficar exclusivo para a espiritualidade, e falou que não vai fazer enquanto o espírito dela não falar para ela que deve fazer ou deixar de fazer. Só que, meus queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. Uma pessoa que acabou de ter assim um vislumbre da espiritualidade, já seguir cegamente espírito pode dar maus consequências, pode dar ruim. A pessoa vai chegar num ponto que, conhecendo a espiritualidade, sabe o que a espiritualidade vai fazer? Vai acabar com o dinheiro da pessoa. Vai fazer a vida da pessoa virar uma lama, assim, de um jeito que ela não vai ter nem onde morar. Vai perder o aluguel porque não vai conseguir arrumar um emprego, eles vão fechar todas as portas. Fazer a pessoa pegar e se ajoelhar para a matéria e falar assim, eu vou para a matéria.
Mesmo ela falando, não, eu quero a espiritualidade, que a espiritualidade me dá tudo. Eu vou falar mais uma vez para vocês uma dica, tá? Porque é uma coisa que vai que a pessoa ouve e fica a dica para a pessoa. Porque eu não posso... Como é que eu vou fazer, moço? Eu falo, mas não entende. A pessoa fala, não quero te escutar. É como se eu fosse o Zezinho da esquina. Eu sou o Zezinho da esquina. Mas, gente, para a espiritualidade, ouve um pouquinho. Para vocês não tomar no nariz. Eu falo para vocês que eu tenho... que eu não sou marinheiro de primeira viagem. Isso eu posso falar para vocês. Eu não sou marinheiro de primeira viagem em coisas espirituais nesse planeta. Ou seja, eu não vim aqui nesse planeta uma vez só. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Viva pelo menos 50% matéria. Mas, professor, você vai viver 100% espiritual. Vou viver 100% espiritual na matéria. Vou usar lugares físicos para atender espiritual. Vou utilizar pessoas que estão fazendo trabalhos físicos para atender pessoas. Vou receber doações físicas de dinheiro para atender pessoas. Então a matéria, ela vai viver e sempre vai viver junto com o espiritual. E os testes vão ser na matéria. Vai vir mulher querendo me agarrar na matéria. Vai vir gente fazendo doação gigante na matéria para me testar, para ver se eu vou cair ou não vou cair. Vai acontecer de tudo na matéria. Todos os testes na matéria. O teste pode surgir do espiritual, mas é sempre na matéria. A matéria é a base da evolução humana. Você não evolui o seu espírito com o espiritual. Todo ensinamento que eu vou dando de espiritualidade é para tirar os véus da cegueira, para facilitar a sua vida e o seu caminhar na matéria. Não vivam e sigam só no espiritual. Quem faz isso ou fizer isso, vai se lascar. Que Deus abençoe. Um ótimo final de semana para todos vocês. Jamais é verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.